Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Aqui é o professor Bruno Baltarejo e nessa aula, atendendo a pedidos, eu vou mostrar um pouquinho sobre como funciona o SpeedGrade. Mas começando, antes de falar sobre o SpeedGrade, eu queria já dizer que na versão CC 2015, a versão atual, de quando eu estou gravando o vídeo, eu já não prefiro mais utilizar o SpeedGrade sobre o Premiere. Quando a Adobe comprou o SpeedGrade da ISDA e lançou junto com o pacote CC, ele tinha várias ferramentas que faltavam no Premiere. Muitas delas você encontrava no After Effects usando as opções de traqueamento nativa ou o plugin Color Finesse, porque tinha lá as opções de gráfico mais elaborados e tinha também a opção de curvas HSL, com várias opções, inclusive mais do que tem no SpeedGrade. Então você poderia resolver até, só que você teria que usar o Premiere e o After Effects. E não era a melhor situação, tanto que no After Effects, para eu fazer bons tratamentos de cor, eu dependo de plugins externos. Então eu instalo o Test Gear, o Magic Bullet e outras opções assim. Enquanto o SpeedGrade, por si só, já tem muitas opções, é excelente. Porém, com o tempo, a Adobe foi trazendo para dentro do Premiere muitas dessas coisas. Ele adicionou as opções de traqueamento com máscara em todos os efeitos, adicionou o painel Lumetri, que tem as opções mais facilitadas para encontrar LUTs. Já tinha um Three-Way muito bom, agora tem mais de um Three-Way, agora tem o Three-Way via Lumetri e via o Three-Way Color Corrector. Tem agora curvas em HSL, embora você também poderia fazer isso no Three-Way Color Corrector usando separação HSL. Então a Adobe foi trazendo tudo essas coisas legais para dentro do Premiere, fazendo com que o Premiere ficasse ainda mais massa, mais legal. E deixando o SpeedGrade um pouco desnecessário. Mas, se você quer aprender um software de colorização dedicado, em vez de fazer dentro do seu software de edição, o SpeedGrade é uma das opções. Um software que eu gosto muito, eu estou estudando muito ultimamente, que eu estou tentando sempre migrar as cores para lá quando é algo mais avançado. Por exemplo, estou fazendo um comercial mais publicitário e eu tenho mais tempo, eu quero fazer algo mais caprichoso, eu tento fazer lá dentro do DaVinci, da Blackmagic. Porém, a maioria dos meus projetos acabam sendo dentro do Premiere, porque na versão atual ele está muito, muito legal, tem quase tudo o que precisa. São poucas vezes que eu realmente preciso ir para o Magic Bullet. Desculpa, que eu preciso ir para o DaVinci. Porém, entre o SpeedGrade e o DaVinci, eu preferiria o DaVinci, e entre o SpeedGrade e o Premiere, eu prefiro o Premiere. Mas, se você quer um software dedicado, o SpeedGrade é um software interessante para aprender. Vamos ver como é que funciona primeiro para enviar a sua edição. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal entre o Premiere e o SpeedGrade. Entre o Premiere e o DaVinci, você tem que fazer alguns contornos, vai ter que exportar um XML, você teria que vir em arquivo, exportar XML. Para abrir esse XML via o DaVinci, nem sempre vem perfeitinho, muitas vezes você tem que antes vir aqui em Project Manager e consolidar os teus arquivos e transcodificar para outro formato. Então tem algumas coisas meio chatinhas utilizando com o DaVinci, que não tem nem um pouco com o SpeedGrade, porque o SpeedGrade a integração é excelente. E para fazer isso, eu só vou salvar meu projeto, vou vir aqui em Arquivo, vou vir aqui em Save. Na verdade eu vou vir em Save As para salvar em algum lugar fácil para eu encontrar. Então, por exemplo, vou salvar aqui no desktop como exemplo PRSG, SpeedGrade. Beleza, salvei lá no desktop, vou vir aqui no SpeedGrade, vou vir em abrir projeto e vou direcionar lá para o meu desktop. E aqui no desktop eu pego exemplo Premiere SpeedGrade. Ele vai levar um tempo processando, porque ele vai carregar para dentro esse projeto do Premiere. Então ele vai ficar um tempinho fazendo esse carregamento, mas ele vai fazer perfeitinho. Ele traz todos os cortes, todos os áudios, todas as fusões, tudo perfeito. E o mais legal é a volta. Ele cria um sistema de interação com o Premiere automático, que ele envia daqui para o Premiere sem precisar de render, que é um pouquinho mais chato de você fazer com outros softwares que não esse aqui da Adobe. Então ele não tem essa integração entre softwares da Adobe, que é excelente. Aqui, ele carregou todas as timelines que eu tinha no meu projeto. O que eu quero é essa timeline aqui. Ele tem várias opções de timeline, porque eu peguei um projeto complexo, por exemplo. Dou um abrir e a gente já consegue ver aqui automaticamente que ele trouxe as ceninhas aqui para dentro. A gente consegue ver aqui as ceninhas. Tá? É as mesmas cenas que eu tenho no Premiere, se você quiser confirmar, ó. Aqui as mesmas cenas. Estão aqui dentro do Premiere e estão aqui dentro do SpeedGrade. Daí, como é que é o funcionamento básico do SpeedGrade? Você tem aqui no centro uma timeline, que é para você ver o teu vídeo. Você consegue ver aqui igualzinho do Premiere, inclusive ali ó, o Cross Dissolve aparece aqui no meu preview. Então ele é muito semelhante ao Premiere. Aí a gente vê aqui na esquerda os gráficos. Você pode escolher qual gráfico você quer utilizar com o botão direito. E você vê que são os mesmos gráficos da mesma maneira que tem lá dentro do Premiere, uma opção agora nova com o Lumetri Scopes.
tá? Eu vou colocar aqui somente um scope e vou colocar aqui que eu quero o waveform. E que daí eu quero usar o waveform somente de luminância. E tá ali, igualzinho funciona lá dentro do Premiere. Para ele voltar, você pode fechar aqui assim, ou você pode abrir, dividir como você quiser. Aqui tem as opções de reprodução, tá? Aqui para baixo você vai ter as opções de tratamento. Primeiro, aqui embaixo, a primeira coisa que eu vou mostrar, você tem os presets, você poderia utilizar um desses presets. Se você não quiser utilizar nenhum preset, você pode vir aqui em minimizar. Na esquerda você tem um sistema de camadas, porque você pode aplicar vários tratamentos. A princípio ele vem com um tratamento primário, e daí você vê aqui embaixo, eu vou guardar aqui o painel da direita, você vê aqui embaixo as opções de tratamento primário, que é um three-way, a gente consegue ver aqui um three-way para balanço de cor, e aqui à esquerda a gente tem os balanços de luminância, tá? Então você vai ter o controle aqui de luminância e o controle de cor. Ele é um pouquinho chatinho em questão de espaço, tá? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o espaço. Tem aqui, ó, 3 three-ways para cor e os barrinhas para luminância. Aqui em cima você tem algumas opções a mais, como por exemplo a saturação antes de tudo e a saturação final de tudo, depois que passou por todas essas etapas. Temperatura, tint, que é magenta para o verde, temperatura do azul para amarelo, contraste, o ponto central do contraste, a gente sabe o contraste, a diferença entre claro e escuro, e aqui é o ponto central desse contraste. O mais legal é que esse primário, você pode trabalhar em overall, que daí seria o geral, você tem aqui as baixas, médias e altas, ou você pode trabalhar em sombras, daí vai ter as baixas das sombras, as médias das sombras e as altas da sombra. E daí meios tons, aí você tem as baixas dos meios tons, as médias dos meios tons e as altas dos meios tons, e brilhos e assim por diante. Então você pode trabalhar em overall, que é geral, ou dividir em 9 partes a tua imagem, trabalhando aqui com essas 9 partes. Legal, né? Além disso, se você clicar aqui em S, mais S, você abre um secundário. E daí você pode trabalhar, como eu já vi em outras aulas ali no meu portal, com a separação HSL. Eu poderia isolar uma parte da imagem aqui pela cor, pelo hue, que seria a cor, né? Pela luminância e pela saturação, que é a intensidade de cor dessa cor, tipo quão viva essa cor vai ser. E daí você tem aqui todas as opções que a gente tinha lá. Ó, saturação de entrada, pivô do contraste, contraste, temperatura, tint e saturação final. Tem um denoiser para remover ruído e tem um blur para desfocar. E daí tem aqui as opçõezinhas de tratamento. Beleza? Se você quiser remover uma camada, você tem aqui uma lixeirinha. Você pode alterar a ordem das camadas. Você também tem como agrupar. Você pode vir aqui no sinal de mais para criar uma camada específica. Por exemplo, quero uma camada de curvas, curva RGB. A gente consegue ver que agora abre aqui as opções de RGB. Se eu quero uma camada de curvas HSL, eu volto lá no sinal de mais e venho aqui curvas de rio e saturação. Então agora é uma separação de rio por saturação, tá? Dá pra ver ali, rio por saturação, curva. E assim por diante, tem várias opçõezinhas aqui diferentes, ó. Tenho como adicionar algumas opções de efeito de desfoque e nitidez, curvas, alguns efeitos mais cinematográficos prontos, são mais presets. Tem a opção de importar um LUT e por aí vai, tem várias opçõezinhas. Aqui é o tratamento primário, aqui é o tratamento secundário, aqui um conjunto de opções que você poderia aplicar. Como eu falei antes, no SpeedGrade tem a opção de traqueamento. Você clica aqui do ladinho e ele vai abrir aqui as máscaras. Na máscara você vem aqui para fazer os seus desenhos de máscara, tá? Aqui são as opções para você desenhar com desenhos prontos ou do zero. E daí você poderia vir em Track Object para traquear. E daí você estaria associando o seu efeito com uma máscara e esse efeito só apareceria num pedaço da imagem. Bacana, né? Bom, depois que você terminou de fazer todo o seu tratamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse monte de coisa que eu apliquei e usar só um primário aqui só para ilustrar. E vou guardar esse pedaço aqui do lado. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui algumas cenas só para a gente ter algum resultado para a gente ver lá no Premiere, tá? Então, por exemplo, eu quero que minhas baixas fiquem um pouquinho mais frias e as altas um pouquinho também mais frio, pouca coisa. As médias, né? E daí eu vou para a próxima cena. Ele é um pouquinho lento, tá? Porque tem que carregar ali os gráficos. Nessa cena também, eu quero as baixas aqui um pouquinho mais para azul, as médias também um pouquinho, e assim por diante. Vou vir na terceira cena. Eu tô puxando aqui para azul só para ter uma diferença, tá? Para dar um contraste com a cor original, que era um pouquinho mais quente. Bom, e assim por diante. Você ia afetando lá todas as suas cenas, é só você estar em cima da cena que ela já vai estar auto-selecionada, igualzinho o painel Lumetri que a Adobe adicionou no Premiere. Por isso que eu comentei que ele é muito semelhante com as opções do Premiere. Quando eu terminar de fazer o tratamento, eu vou clicar aqui em fechar e vou pedir sim, eu quero salvar. Daí ele vai ficar um tempinho salvando. Depois que ele salvou, você vai conseguir ver aqui dentro do Premiere, Lumetri Colors, é o tratamento que eu fiz lá, tá vendo? E o mais legal de tudo é que na versão atual,
ele traz através do Lumetri Colors, que é um painel muito legal, e você poderia continuar tratando aqui dentro. Deixa eu vir aqui nos Colors Wheels. E aí eu poderia compensar puxando para o lado contrário. Tipo, puxar aqui para o quente ou puxar novamente para o frio. E daí eu venho aqui e altero a configuração que eu tinha feito lá. Bacana, né? Ele é muito semelhante ao Lumetri com as opções que tem ali dentro. Por isso que eu acho que na versão atual a gente consegue se virar super bem com o Premiere sem precisar mais ir para o Lumetri, para o Spirit Grade. Dá até para ver aqui, ó, o painelzinho de gráficos agora é igualzinho. Tem as mesmas opções de gráfico. Mas o que eu acho mais legal é que o Premiere é mais fácil você trabalhar com o layout. Ali no Spirit Grade ele é chatinho de você ficar dando espaço para os tratamentos embaixo, para a timeline no meio, para o teu vídeo em cima e mais todas as outras coisas que você utilizar. E no Premiere ele é muito mais flexível para você ajustar o teu workspace. Beleza? Bom, então era só um geral nesse vídeo que eu queria mostrar do Spirit Grade. Se vocês ainda tiverem curiosidade, se quiserem saber mais a fundo, eu posso gravar outras aulas sobre coisas isoladas dentro do Spirit Grade, mas eu recomendo vocês que o Premiere está muito mais legal na versão CC 2015. Beleza? Se você ainda dominar muito o After Effects também, você tem facilidade de fazer rotoscopia lá e trazer aqui para dentro e fazer o tratamento de cor entre os dois e nem precisa de um terceiro software. Bom, dúvidas e sugestões, escreve ali embaixo como hashtag ensina aí e a gente se encontra na próxima aula. Até breve!